Nós estamos aqui hoje no segundo módulo de formação do projeto do CF8, que é apoiado pelo Ministério das Mulheres. O projeto ele tem o nome Autonomia Econômica e de Cuidados, e ele tem a pretensão, o objetivo principal é formação das mulheres, né, no tema da divisão sexual do trabalho, da autonomia econômica e da política de cuidado. Hoje nós estamos aqui com Helena Hirata. Helena é uma teórica conhecida por nós do movimento de mulheres, né, sobretudo aqui, né, a maioria das participantes aqui são da Marcha Mundial das Mulheres, e a gente traz dela, né, da contribuição dela, todo o debate sobre a divisão sexual do trabalho. Nós também vamos estar com a vereadora Plúvia, que ela é vereadora do Partido dos Trabalhadores, aqui de Mossoró, o qual o Centro Feminista faz parte, e ela vai estar contribuindo também com esse debate da divisão sexual, da divisão racial no trabalho. Então, nós vamos passar primeiramente, nós vamos ter uma metodologia que as duas vão fazer uma apresentação. Helena vai ter 30 minutos de apresentação, Plúvia 30 minutos, e depois a gente vai abrir para as participantes. Nós vamos ter, em média, 7 falas. A gente achou importante algumas falas ser direcionadas, mas também nós vamos abrir falas mais espontâneas para as pessoas que estão aqui na sala. Então, eu queria pedir às meninas para colocar a apresentação de Helena. Helena já está aqui? Bom dia a todas. E estou muito contente de estar com vocês nesse momento de discussão e de intercâmbio. Então, me pediram para falar sobre a divisão sexual do trabalho, para a Escola de Formação Feminista, e eu vou passar um PowerPoint, e com o PowerPoint eu espero conseguir fazer essa troca com vocês. O roteiro é o seguinte: tem uma pequena introdução, depois o que é a divisão sexual do trabalho, e depois adiantar mais, desenvolver mais o que é a divisão sexual do trabalho, falando das teorias da divisão sexual do trabalho, do que é a diferença entre divisão sexual do trabalho e relações sociais e sexo. Em seguida, falar da sociografia da divisão sexual do trabalho, isso é como é que a divisão sexual do trabalho se apresenta na realidade, nas empresas, nos países, etc. E terminando com os novos enfoques sobre a divisão sexual do trabalho. Pode passar. Na introdução, o que eu queria dizer é que a questão do gênero e do trabalho foram, nos anos 80 e 90, discutidos em torno das questões dos processos de trabalho, organização do trabalho, políticas de gestão da mão de obra, etc. Então, a ideia de que a classe operária é sexuada, isto é, a classe operária é composta de homens e mulheres, e o estudo do sexo e do trabalho, o trabalho tem um sexo, é realizado por Elizabeth Souza Lobo, a partir do instrumental das análises sobre o processo de trabalho, de Harry Braverman, que é um americano, que escreveu em 74 Capital Monopolista, e Freycinet, francês, sociólogo, e também ela se baseou nos historiadores como E.P. Thompson, sobretudo a noção de experiência do Thompson, e por um lado, e pelo instrumental de análise sobre divisão sexual do trabalho de Daniel Kerouac, desde 1978 até hoje. As relações de trabalho são relações de exploração, dizia Marx, mas também, diz Daniel Kerouac, também são relações de opressão, de dominação e de apropriação. Quer dizer, não é apenas uma relação de exploração econômica das mulheres pelos homens, mas também é uma relação em que há a opressão das mulheres pelos homens, a dominação e a apropriação do corpo das mulheres, do trabalho das mulheres pelos homens. Então, eu queria também dizer nessa introdução que, do ponto de vista da epistemologia, isto é, do ponto de vista do fundo da questão, do ponto de vista teórico, está o feminismo materialista.
e toda a relação social tem um fundamento material, é a materialidade do trabalho. Essa é a base do feminismo materialista. E a função política central é do conceito do trabalho, e a Daniela Caguato mostra bem que o trabalho é um conceito a partir do qual tudo pode ser derivado e discutido. Então, ela analisa conjuntamente o trabalho e a exploração pelo trabalho e no trabalho. E, ao mesmo tempo, a dominação dos homens, das mulheres pelos homens, e a emancipação e as vias da emancipação, como se consegue se emancipar dessa dominação dos homens sobre as mulheres. E a preeminência nesse processo do trabalho e das relações sociais. Nem todo mundo funciona e pensa em termos de relações sociais. Daniela Caguato diz que é necessário pensar em termos de relações sociais para pensar e compreender realmente o trabalho e as dimensões do trabalho. Por que a divisão sexual do trabalho? Hoje em dia, o conceito de divisão sexual do trabalho é utilizado na sociologia, nos sindicatos, na academia, e ela parte do conceito ampliado de trabalho. Quer dizer, quando a gente fala de divisão sexual do trabalho, não fala do trabalho profissional apenas, mas também do trabalho doméstico. Não fala também apenas do trabalho remunerado, mas também do trabalho não remunerado. A gente, quando fala de divisão sexual do trabalho, fala do trabalho formal e também do trabalho informal, do trabalho produtivo e do trabalho reprodutivo. Então, a gente está utilizando um conceito bem amplo de trabalho e fica bem longe unicamente do trabalho profissional, do trabalho na fábrica, do trabalho nas empresas, etc., mas também a gente está pensando no trabalho doméstico, no trabalho não remunerado, no trabalho que se faz na informalidade e no trabalho reprodutivo, isso é, no trabalho que se faz dentro das casas, nas famílias, para o cuidado das crianças, dos doentes, dos idosos, e todo o trabalho que serve para produzir a vida das pessoas. O que é a divisão sexual do trabalho? Ele transversaliza a produção e a reprodução, o trabalho e o extra-trabalho. A divisão sexual do trabalho não pensa apenas em termos de trabalho produtivo, mas também em termos de trabalho reprodutivo, em termos de trabalho e de extra-trabalho. E a alocação das mulheres na esfera da reprodução e dos homens na esfera da produção está na base da divisão sexual do trabalho. Então, se considera que os homens estão produzindo e trazendo um salário para casa, e as mulheres ficam em casa, na esfera da reprodução, cuidando das crianças, cuidando da casa, cuidando do dia a dia, para que haja possibilidade de produção do viver. E essa articulação entre sexo e classe social é mostrado por Daniela Caguato num artigo de 79 sobre operários igual operárias, e é um artigo que saiu traduzido para o português pela SOS Corpo do Recife, da editora SOS Corpo de Recife, em português. Eu fiz a revisão da tradução e ele está na bibliografia desse PowerPoint que vai ficar com vocês, então vocês podem pegar na bibliografia e olhar e conseguir na SOS Corpo, que ainda deve ter exemplares desse artigo e desse livro, que se chama Elas Estão, alguma coisa ligada a elas, e vocês podem, sobretudo estando todas no Nordeste, conseguir facilmente entrar em contato com o pessoal de Recife para conseguir esse artigo. Nesse Operários igual operários, ela mostra, sobretudo, a articulação entre o sexo e a classe social. O fato de ser operárias e o fato de ser operárias, isto é, da classe operária, e diferente das outras classes. Em 2006, na Associação Francesa de Sociologia, num congresso da Associação Francesa de Sociologia, Daniela Caguato introduz a raça na articulação e a consubstancialidade das relações sociais. Então, ela vai dizer que há uma intercambiabilidade, interdependência entre sexo, classe e raça, que são consubstanciais e interdependentes. E eu lembro que uma das características da Daniela Caguato é que ela é oriunda ela mesma da classe operária. O pai dela era operário na indústria automobilística e depois, com mais idade, ele deixou a indústria automobilística e tinha uma garagem de conserto de automóveis na casa dele. Então, o que é importante no pensamento da Daniela Caguato é que ela acha que o pensamento e a ação são consubstanciais, isto é, o conhecimento é muito importante
para as práticas sociais e também, ao mesmo tempo, as práticas sociais e a ação são importantes para o conhecimento. Então, para avançar no conhecimento, é necessário conseguir ter uma ação e ter práticas sociais e conhecer as práticas sociais, e essas práticas sociais vão ser importantes para o conhecimento. O que é a divisão sexual do trabalho? A gente pode dizer que há princípios organizadores da divisão sexual do trabalho, é o que a Daniela Kegoat mostra bem no Dicionário Crítico do Feminismo, que foi traduzido para o português e existe pela editora Edunesp, e ela é ainda adquirível, é fácil de encontrar, e também, se não puderem, não conseguirem encontrar, tem muitas bibliotecas e muitas pessoas que têm esse livro. E ela vai dizer que a divisão sexual do trabalho tem dois princípios organizadores, é o princípio da separação, isto é, o trabalho dos homens é distinto do trabalho das mulheres, o trabalho que as mulheres realizam não é, na realidade, diferente do trabalho que os homens realizam, e o princípio hierárquico, isto é, o que o trabalho masculino vale mais do que o trabalho feminino. Então, o trabalho feminino é sempre considerado numa dimensão inferior ao trabalho masculino, que é considerado numa dimensão superior, vale mais. Então, esse vale mais em termos salariais, em termos de reconhecimento, em todos os termos. Então, é isso que caracteriza, e são os dois princípios que caracterizam, segundo Daniela Kegoat, a divisão sexual do trabalho, o princípio da separação e o princípio hierárquico. O que é a divisão sexual do trabalho? Primeiro, a gente pode falar da consubstancialidade, porque não é só a divisão sexual do trabalho, não é só a divisão do trabalho entre homens e mulheres, mas o fato de eu ser homem, o fato de ser mulher, o gênero, também está imbricado com a classe social e a raça, enquanto relações de poder. Então, o que é a consubstancialidade ou o que é a interseccionalidade é a interdependência de relações sociais de gênero, classe e raça enquanto relações de poder. A gente pode dizer que consubstancialidade e interseccionalidade são diferentes, e Daniela Kegoat mesmo acha que ela é pela consubstancialidade, defende a noção de consubstancialidade e é crítica à noção de interseccionalidade, porque ela considera que interseccionalidade pensa na intersecção, que é uma dimensão geométrica entre gênero, classe e raça, enquanto tem que se ver na consubstancialidade relações de poder, relações sociais de gênero, relações sociais de classe, relações sociais de raça, e não apenas uma interseccionalidade geométrica de relação geométrica entre diferentes variáveis. Não há hierarquização entre os diferentes tipos de opressão. Essa é uma das dimensões importantes da consubstancialidade, é que o gênero, a classe e a raça são diferentes tipos de opressão, mas não há hierarquização entre os diferentes tipos de opressão. No marxismo clássico, e ainda hoje em dia, muitos marxistas ortodoxos acham que a classe é o mais importante dessas três dimensões, e mais importante, em última instância, do que o gênero e a raça, enquanto que a Daniela Kegoat e outras pesquisadoras, que são pesquisadoras pela interseccionalidade ou consubstancialidade, consideram que gênero, classe e raça estão no mesmo nível de hierarquia, e não dá para dizer que gênero é mais importante que classe é mais importante do que gênero, ou, como algumas feministas dizem, que raça é mais importante do que gênero ou classe. Elas consideram, como a Daniela Kegoat, que a classe, o gênero e a raça são dimensões não hierarquizadas, que não se pode hierarquizar entre esses diferentes tipos de opressão. Eles estão imbricados, estão interdependentes uns dos outros. Para a Daniela Kegoat, a classe e o gênero, ela trabalha mais com a questão da classe e do gênero, enquanto que Crenshaw, que inventou esse termo de interseccionalidade, fala mais da relação entre raça e gênero, mas os três elementos estão presentes tanto na Daniela Kegoat quanto na Crenshaw. A interdependência das relações sociais também é objeto de outras feministas negras, como a Angela Davis, a Bell Hooks ou a Audre Lorde, que são três estudiosas e militantes feministas negras que trabalharam também sobre a interdependência das relações sociais.
mas com duas diferenças fundamentais em relação a Daniela Keguat. É que, para elas, para Angela Davis, Bell Hooks, Audre Lorde, Crenshaw, etc., elas não dão um lugar central ao trabalho, como dá o Daniela Keguat. O trabalho é uma das dimensões, mas não é central como na Daniela Keguat. E também, outra coisa, é que elas não formalizam os seus raciocínios em termos de relações sociais. Não é relação social de gênero, classe e raça, mas essa relação social, o termo relação social, a noção de relação social é fundamental na Daniela Keguat, assim como o trabalho e relações sociais não são tão importantes no pensamento da Angela Davis, da Bell Hooks, da Audre Lorde, da Crenshaw, etc., embora elas falem também das relações sociais, ou elas também falem do trabalho, mas não de maneira tão central quanto da Daniela Keguat. Eu vou passar para as teorias da divisão sexual do trabalho, porque há duas teorias fundamentais da divisão sexual do trabalho. Eu não vou interromper cada parte para uma discussão, porque eu sei que há um tempo contado, inclusive peço que 5 minutos antes dos 40 minutos me digam que falta 5 minutos para eu poder calibrar o fim da minha fala, mas eu acho que eu não vou parar para perguntas, mas no fim dessa discussão, no fim das exposições, eu acho que vai ser possível algumas intervenções, algumas questões, algumas perguntas para as questões que ficaram mais pendentes ou que ficaram difíceis de compreensão. Há duas teorias da divisão sexual do trabalho. A assimilação das mulheres à esfera da reprodução e os homens à esfera da produção está no fundamento da divisão sexual do trabalho. O conceito de divisão sexual do trabalho remete a uma definição ampliada do trabalho, como eu já disse, que inclui trabalho profissional e doméstico, formal e informal, remunerado e não remunerado. E não se pode pensar a divisão social e sexual do trabalho entre homens e mulheres sem associar essa divisão à repartição do saber e do poder entre os sexos na família e na sociedade. Então, a divisão sexual do trabalho é também uma divisão sexual do saber e uma divisão sexual do poder. E essas divisões do trabalho, do saber e do poder são indissociáveis. O poder está nas mãos dos homens, o saber está nas mãos dos homens, o trabalho produtivo está nas mãos dos homens e as mulheres ficam numa situação de assimetria considerável em relação ao ponto de vista dos homens. A hierarquização entre masculino e feminino é característica da divisão sexual do trabalho, do saber e do poder e inferioriza o feminino. Então, é uma hierarquia em que o homem está numa posição superior e a mulher está numa posição inferior, isso inferioriza o feminino e cria uma situação de profunda injustiça social. E é aí que entra o papel das feministas, o papel das organizações feministas, o papel das organizações sindicais que são progressistas, etc., de colocar a mão, o dedo nessa injustiça social e mostrar que essa situação de hierarquização do masculino e do feminino, que é característica da divisão sexual do trabalho, cria uma profunda injustiça social, e essa injustiça social tem que ser combatida pelas organizações feministas, pelas organizações sindicais, pelas organizações políticas, etc., que consideram que essa divisão sexual do trabalho tem que acabar ou tem que se transformar completamente em relação ao que ela é hoje em dia. Então, duas teorias existem sobre a divisão sexual do trabalho, que são duas problemáticas sociológicas que existem enquanto paradigmas nesse campo de estudos na França e que acho que pode-se dizer no mundo todo quando se estuda a divisão sexual do trabalho. De um lado, é uma teoria da complementaridade entre os sexos, ou a ideia de uma conciliação dos papéis, onde o aspecto do vínculo social, integração social é evidente. Então, é uma ideia de que há uma conciliação de papéis e que o homem e a mulher são complementares, o trabalho e o papel da mulher e o papel do homem são complementares, e esse é o fundamento da tese do funcionalismo, que acha que a função da mulher é de complementar a função do homem. E, de outro lado, uma segunda teoria, que é a teoria da divisão do sexual do trabalho enquanto conflito, enquanto antagonismo, essa é a posição da Daniela Keguat, que não acha que haja uma
uma teoria da complementaridade entre os sexos que seja correta, isto é, ela considera que não há uma complementação do papel do homem e do papel da mulher, mas existe conflito, existe antagonismo entre o homem e a mulher, e a dimensão opressão, dominação está fortemente presente. Segundo Daniel Kevorkian, que conceitualizou essa modalidade de divisão sexual, divisão social e técnica do trabalho são acrescidas de uma hierarquia nítida do ponto de vista das relações de poder. Então, enquanto a teoria da divisão sexual do trabalho enquanto conflito é uma teoria que considera que as relações de poder entre homens e mulheres é muito importante e está na base da divisão sexual do trabalho. Então, na teoria da divisão sexual do trabalho enquanto complementaridade, enquanto vínculo social, a teoria da divisão sexual do trabalho enquanto vínculo social, isto é, enquanto solidariedade orgânica, complementariedade, conciliação, coordenação, parceria, especialização e divisão dos papéis. Então, essa teoria da divisão sexual do trabalho enquanto complementariedade, ela tem vários tipos de modelo. Modelo sempre de vínculo social. Modelo tradicional, especialização dos papéis sexuais, então os homens trazem o salário para casa, as mulheres cuidam das crianças, cuidam da casa, cuidam da comida, cuidam das roupas, etc. E é o ponto de vista dos sociólogos, dos primeiros sociólogos que existiram no século XIX, Durkheim, Parsons, e mais recentemente Yvonne Verdier, que é uma antropóloga, que é francesa e que considera que há as mulheres que bordam, que costuram, etc., e os homens que vão fazer outros papéis sexuais que são diferentes das mulheres. Esse é o modelo tradicional. O modelo de conciliação é a ideia de que há uma conciliação entre o trabalho profissional e o trabalho familiar, só que esse modelo de conciliação se aplica apenas às mulheres. São as mulheres que conciliam a vida profissional e a vida familiar, e são elas que conciliam o fato de cuidar das crianças e o fato de ir ao trabalho. Não é o homem não tem essa ideia de um modelo de conciliação. Então, o modelo de conciliação que se aplica unicamente às mulheres e faz parte dessa ideia de complementariedade dos papéis. O modelo da parceria, que também é a ideia de que os homens e as mulheres seriam parceiros. Eu vou voltar a esse tema mais adiante. O modelo da delegação é quando você há uma complementaridade no sentido de que a mulher vai delegar a outras mulheres uma série de tarefas que, em princípio, cabe a elas, como de cuidar de crianças, que as pessoas mais ricas podem mandar para uma creche, ou uma creche paga, ou que podem contratar uma babá, ou então contratar uma trabalhadora doméstica para fazer o trabalho de casa. Então, esse é o modelo da delegação de tarefas da mulher dona de casa para outra mulher que é remunerada para fazer esse trabalho. Todos esses modelos fazem parte do modelo do vínculo social, da complementaridade, da conciliação, da coordenação, da divisão dos papéis. Essa teoria do vínculo social se opõe à teoria da relação social, que é a divisão do trabalho, contradição, antagonismo, oposição, conflito, dominação, opressão, poder, e esse é o ponto de vista da Daniel Kevorkian, que considera que há uma contradição e um antagonismo entre o ponto de vista dos homens e o ponto de vista das mulheres, e que existe, portanto, uma divisão sexual do trabalho que é uma fonte e é causado por antagonismo e pelo conflito entre os homens e as mulheres. E essas são as duas teorias mais importantes da divisão sexual do trabalho. A abordagem em termos de complementariedade é coerente com a ideia de uma divisão do trabalho entre homens e mulheres, do trabalho profissional e do trabalho doméstico, e no seio do trabalho profissional, com uma divisão entre tipos de emprego que permite a reprodução dos papéis sexuais.
A abordagem em termos de tipo parceria, denominada, são usada durante a 4ª Conferência Mundial sobre as Mulheres, organizada pela ONU em Pequim, em setembro de 95, emerge dessa problemática neofuncionalista de complementaridade dos papéis. Então, é complementar, os papéis masculinos e femininos são complementares, e o princípio da parceria vem muito mais de uma lógica de conciliação dos papéis do que do conflito, e considera mulheres e homens como parceiros, e suas relações são vistas mais em termos de igualdade do que de desigualdade ou de relações de poder. Não é mais relações de poder entre homens e mulheres, mas mulheres e homens são parceiros, e eles negociam a sua parceria no âmbito doméstico e no âmbito profissional. Então, Anne-Marie Devaux, que é uma socióloga, se refere a Desanglis para dizer que as teorizações da negociação conjugal, no que diz respeito à permuta de capitais entre cônjuges, parte do princípio implícito de que há equivalência dos recursos dos homens e das mulheres na família e na sociedade, quando, segundo ela, não existe essa equivalência dos recursos. Como afirma essa autora, acentuando a dimensão contractual das relações conjugais e fazendo da família um espaço de livre negociação de capitais, essas teorizações negam a força das relações sociais de sexo e de opressão das mulheres. Então, o que ela está dizendo aí é que as mulheres, a opressão das mulheres não é levada em conta, mas é mais levado em conta o aspecto de que são dois indivíduos, o homem e a mulher, que têm uma possibilidade de negociação entre elas, negociação de capitais, negociação do que cada um deve fazer, e por exemplo, a mulher pode dizer, eu sou, agora já vou ficar com os filhos alguns anos, vou cuidar deles, porque me parece que é a melhor coisa para fazer nesse momento para mim, e para você, acho que a melhor coisa é ir trabalhar, então, é trabalhar fora. Então, é a ideia de que as mulheres e os homens têm uma negociação do que elas vão fazer, e não são oprimidas, não são obrigadas a fazer uma coisa que elas não querem pela situação de opressão delas. Então, não é a opressão que conta, mas o espaço de livre negociação entre dois indivíduos que têm os mesmos recursos, digamos, entre eles, e que podem negociar. Nessa linha, podemos inserir as teorias interacionistas do vínculo social e da complementaridade dos papéis, desenvolvidos por sociólogos como Goffman e também por Donald Roy. Esse sociólogo do trabalho clássico, traduzido em 2006 na França, analisa a divisão sexual não em termos de opressão e dominação, mas simplesmente em termos de interação e de relações heterossexuais entre chefes de equipe e seus grupos de trabalho. Então, para ele, não existe, por exemplo, assédio sexual. Assédio sexual seria alguma coisa que seria da ordem da opressão, mas existiria apenas chefes de equipe e o grupo de trabalho, que são os subordinados, as operárias, elas têm umas relações heterossexuais entre elas, mas é uma interação entre elas, não há uma relação de opressão e portanto, não existe para ele alguma coisa do tipo assédio sexual, porque a assédio sexual implica numa ausência de interação entre homens e mulheres, mas uma opressão de uns sobre outros. Goffman também faz a microsociologia das interações entre os sexos e dos arranjos que servem de quadro a essas interações, e mostra nessa medida a construção social do masculino e do feminino. Então, no livro O Arranjo entre os Sexos, o Goffman vai fazer vai estudar as interações entre os homens e as mulheres e os arranjos entre homens e mulheres, e mostra que não há propriamente nada que se possa traduzir como sendo da ordem da opressão ou da dominação, mas que há simplesmente uma interação entre os homens e as mulheres, interação entre tipos de papéis diferentes e que são todos considerados homens adultos, mulheres adultas, livres e interagindo entre elas. Então, a questão da diferença entre divisão sexual do trabalho e relações sociais de sexo é que a divisão sexual do trabalho tem como campo de referência o trabalho,
enquanto as relações sociais de sexo transversalizam todos os campos do social. Então, por exemplo, a gente considera que as relações sociais de sexo é, por exemplo, a relação entre o professor e o aluno, a relação entre o médico e o paciente, então, várias relações entre pessoas diferentes que não são do campo do trabalho, que não são essencialmente do campo do trabalho. E a divisão sexual do trabalho tem como campo de referência o trabalho, enquanto as relações de sexo transversalizam todos os campos do social, pode ser qualquer outra forma de sociabilidade, de campo do social que não seja o do trabalho. O termo relações sociais de sexo é especificamente francês. Daniel Kegot lembra que a diferença entre rapport e relation só existe na língua francesa e é impossível de ser traduzido para inglês, espanhol, russo, português, etc., a não ser por relation, que não tem o mesmo sentido. Quer dizer, isso o Daniel Kegot considera que na França existem dois termos para dizer relação, que é o rapport e relation. E para ela, quando ela usa rapport social, é a relação entre grupos sociais. E quando ela fala em relação social, é a relação entre indivíduos. Então, a relação entre um homem e uma mulher, que pode ser uma relação ambivalente, pode ser uma relação que não seja necessariamente de oposição e de conflito e de antagonismo, é uma relação entre indivíduos, entre um homem e uma mulher individuais. Enquanto que o rapport é uma relação entre grupos sociais, entre grupos de homem, grupo de homem e grupo de mulher. Mas eu acho que no português a gente não usa relação apenas, o termo relação, mas ele tem o sentido... a relação a gente pode dar o sentido de rapport e um sentido de relação, dependendo do que a gente está falando. A análise da divisão internacional do trabalho mostra a variabilidade no espaço, porém a perspectiva temporal mostra a permanência da divisão sexual do trabalho. Quer dizer, a gente, quando vê a divisão internacional do trabalho, mostra a variabilidade no espaço. Isto é, se a gente vê, por exemplo, as fotos do Salgado, a gente vai ver que a indústria automobilística emprega homens e mulheres em diferentes países, em situações diferentes. Por exemplo, na linha de montagem, em alguns países, as mulheres trabalham em linha de montagem, em outros países, como o Brasil, elas trabalham não em outras esferas da produção automobilística, mas não nas linhas de montagem, como no Japão, por exemplo, onde elas trabalham no acolchoado, nos assentos, por exemplo, de couro, etc., mas elas não trabalham na linha de montagem propriamente dita. Mas quando a gente vê a perspectiva temporal, vê a permanência da divisão sexual do trabalho, no século XVIII, no século XVII, no início da Idade Média, etc., a gente vai ver que tem uma série de trabalhos masculinos e trabalhos femininos que são semelhantes, a repartição é semelhante hoje e no passado. Então, a divisão internacional do trabalho mostra tanto a variabilidade quanto a permanência da divisão sexual do trabalho. E a divisão sexual do trabalho e as relações sociais de sexo são indissociáveis, formam um sistema. A divisão sexual do trabalho é o que está fundamentalmente em jogo nas relações sociais de sexo, que são relações desiguais, hierarquizadas e assimétricas. Então, a gente não pode pensar na divisão sexual do trabalho sem pensar nas relações sociais de sexo, e as relações sociais de sexo permitem compreender o que está em jogo na divisão sexual do trabalho. E é o ponto de vista da Daniel Kegot. Em relação à permanência e variabilidade da divisão sexual do trabalho, há muitas variabilidades na divisão sexual do trabalho. A desigualdade face ao desemprego, a precariedade, as remunerações, a formação profissional, as promoções, configuram a divisão sexual do trabalho, o saber do poder assimétrica segundo os sexos, e essas desigualdades persistem através das novas tendências na divisão sexual do trabalho, tendências relacionados em parte ao fato de que as mulheres têm hoje nível de educação superior aos dos homens em quase todos os níveis em todos os países industrializados.
O primeiro exemplo dessas desigualdades persistentes que fazem perdurar a divisão sexual do trabalho são as diferenças de salários entre os homens e as mulheres. Rachel Silveira constata que o salário das mulheres na França é inferior de 1/4 a dos homens, 25% menos do que dos homens, tanto em 2014 quanto em 1918. Quer dizer, em 100 anos que se passaram, não houve uma diferença, uma mudança no diferencial de salário entre homens e mulheres. A diferença diminui no setor público e varia segundo as categorias profissionais, mas essa diferença continua grande tanto em 1918, logo depois da Revolução Russa, quanto em 2014. As diferenças salariais, a diferença maior se encontra entre os executivos, a menor entre os trabalhadores de escritório. Isso em quase todos os países, inclusive no Brasil. Entre os executivos, a diferença de salário é maior entre homens e mulheres, e a menor diferença a gente encontra entre os trabalhadores de escritório. A diferença salarial entre homens negros e brancos, entre mulheres negras e brancas, também parece perdurar. Assim, as pesquisas nos anos 69 e 70 nos Estados Unidos e em 2013 no Brasil mostram que há uma hierarquia salarial segundo a qual os salários mais elevados são reservados aos homens brancos, aos homens negros, às mulheres brancas e, enfim, às mulheres negras. Os que ganham mais são os homens brancos, em seguida os homens negros, em seguida as mulheres brancas, e quem ganha menos são as mulheres negras. Francis Bill, pioneiro na análise da desigualdade salarial relacionada ao sexo e à raça, apresenta o quadro seguinte. Eu vou apresentar o quadro seguinte, mas todas essas questões ligadas à raça, eu acho que a Plúvia Oliveira vai falar mais adiante e vai explicitar o porquê dessas desigualdades que a gente não está colocando aqui. Pode passar. A Francis Bill, ela mostra que em 1969, no capítulo A Exploração Econômica das Mulheres Negras, no livro dela, que os homens brancos ganhavam $6.704 por ano, e 100%, homens não brancos ganhavam 63% do que ganhavam os homens brancos, as mulheres brancas ganhavam 59% do que ganhavam os homens brancos, e as mulheres não brancas ganhavam 42%, as mulheres não brancas, as mulheres negras e pardas, ganhavam 42,68% do que ganhavam os homens brancos. Isto é uma diferença muito grande. Do mesmo modo, as pesquisas de Ângela Carneiro Araújo e Maria Rosa Lombardi, realizadas no Brasil em 2013, indicam uma hierarquia de salários similar entre esses 4 grupos. Também no Brasil, em 1913, quer dizer, bem depois de 69 da Francis Bill, os homens brancos ganham mais e as mulheres não brancas ganham menos do que os homens brancos, os homens não brancos e as mulheres brancas. Um segundo exemplo dessas desigualdades persistentes é a divisão sexual do trabalho doméstico. Se há mudanças, são muito mais lentas que no trabalho profissional das mulheres. A atribuição do trabalho doméstico às mulheres permaneceu intacta em todas as regiões do mundo, com diferença de grau na sua realização. Temos agora 5 minutos, nós estamos vamos acelerar bastante. No Japão, não há trabalhadoras domésticas nem faxineiras, ainda menos babás, mas o número de cuidadores domiciliares de pessoas idosas está em ascensão. Quanto à repartição do trabalho doméstico entre homens e mulheres dentro de um casal, a pesquisa Uso do Tempo de 99 tinha mostrado que as mulheres casadas com filhos pequenos realizavam 4 horas e 36 por dia de trabalho doméstico contra 2 horas e 13 para os homens. Os homens realizavam menos da metade do trabalho doméstico das mulheres casadas com filhos pequenos. Eu acho que é um desenvolvimento do uso do tempo, da pesquisa do uso do tempo. Eu vou passar vou passar o seguinte: a partir da pesquisa em uso do tempo de 99, pode-se demonstrar que as mulheres realizam 75% do coração do trabalho doméstico. Além disso, 1/3 do trabalho consagrado ao conjunto das tarefas domésticas concerne cuidado com as crianças. As mães consagram as crianças em média 2 vezes mais tempo que os pais, mas mais tempo ainda a partir de 3 filhos ou quando há a presença de uma criança de menos de 3 anos na casa, segundo a pesquisa Uso do Tempo de 2010. Ainda um terceiro exemplo da permanência e na variabilidade da divisão sexual do trabalho no setor da tecnologia da informação está na pesquisa da Bárbara Castro, da Unicamp, a respeito de novas configurações de emprego flexível e a evolução do emprego das mulheres no setor de tecnologia da informação. Ela vai dizer que no trabalho doméstico o home office é ligado ao trabalho reprodutivo,
reprodutivo e a conciliação entre a vida profissional e familiar das mulheres e um trabalho de produtividade maior e sem constrangimento para os homens. Então, ela vai mostrar como no setor da tecnologia da informação, que é um setor que há uma variabilidade muito grande na divisão sexual do trabalho, há uma permanência muito grande do trabalho doméstico das mulheres, que elas continuam no home office fazendo o trabalho reprodutivo e de conciliação entre vida familiar e vida profissional. Eu acho que aqui eu queria ressaltar que a Alexandra Kollontai se refere a uma polarização que hoje existe no emprego feminino e que essa polarização não se pode comparar numericamente ao que se observa hoje, mas a mulher trabalhadora na sociedade contemporânea, publicado em 1908 e traduzido para o português em 2017, a Alexandra Kollontai se refere a essa polarização. Ela vai dizer: o capital tem necessidade de uma mão de obra barata e ela atrai cada vez mais novas forças de trabalho femininas. Entretanto, enquanto a mulher burguesa passa orgulhosa, cabeça erguida pela porta das profissões intelectuais, se abre diante delas, a mulher proletária se curva diante do destino e entra na linha de produção industrial. Então, em termos numéricos, essa polarização se torna significativa a partir de meados dos anos 90, há um polo majoritário nos ramos tradicionalmente femininos, na educação, saúde, serviços, comércio, e um polo minoritário constituído pelas profissões valorizadas, relativamente bem remuneradas, ocupadas em geral por mulheres brancas, não migrantes, qualificadas. Por exemplo, profissões de médicas, engenheiras, arquitetas, designers, jornalistas, professores universitários, pesquisadoras, advogadas, juízes, publicitários, etc. São todos o que mostra a bipolarização do emprego feminino hoje. Aqui eu coloco alguns dados, algumas cifras sobre nos decênios no Brasil, no decênio de 2010, quando as mulheres ocupam majoritariamente o emprego de jornalistas, quase majoritariamente o emprego dos médicos, mais da metade dos empregos dos advogados, etc., mas apenas 18% dos postos de engenheiros são ocupados por mulheres. Então, depende muito do emprego, do tipo de profissão. As engenheiras ainda são minoritárias, já os advogados, os jornalistas, as médicas, etc., já estão em número muito maior nas profissões atuais. Eu vou passar toda a sociografia da divisão sexual do trabalho, só colocando que há uma segregação horizontal e vertical das mulheres. No Brasil, elas ocupam espaços tradicionais da divisão sexual do trabalho, são na maioria no setor da construção, maioria nos serviços domésticos e minoria em profissões como engenharia, como eu acabei de dizer. Aqui também coloco que as mulheres são majoritárias no trabalho informal. Aqui há uma dados de 2012 a 2018, onde mostra que há uma queda na formalização e ampliação da informalização entre 2015 e 2018. Aqui a informalidade cresceu mais entre mulheres negras e brancas. Então, as linhas mais baixas mostram que as mulheres brancas e as mulheres negras são as que cresceram mais, o trabalho formal delas cresceu mais do que os homens negros e os homens brancos, os homens brancos diminuíram a informalidade de 12% e as mulheres brancas as mulheres negras aumentaram de 13%, quase a mesma cifra, mas no sentido contrário. O desemprego feminino é maior do que o masculino, a maior parte dos países industrializados, sobretudo o emprego das mulheres jovens, e as mulheres são majoritárias no emprego oculto pelo desalento. Eu dou o exemplo da Espanha, onde o desemprego feminino é maior do que o desemprego masculino. A desocupação cresceu mais entre mulheres e homens negros, então, desocupados na semana de referência entre 2012 e 2018, vai se ver que as mulheres e os homens negros são os que ficaram mais desempregados em relação às mulheres brancas entre as mulheres brancas e os homens brancos. O subemprego também é uma situação em que há um pouco acesso aos direitos sociais, ao seguro-desemprego, licença maternidade, aposentadoria, etc. E o subemprego, sob forma de tempo parcial, é uma forma muito importante em toda a Europa e também no Japão. Em diferentes salariais, está hoje no Brasil em torno de 30%, mas após um longo período em que esteve em torno de 35%.
a Nádia Araújo Guimarães e Lombardi, Carneiro Araújo mostram também, a partir do dado da PED, que há um peso maior das mulheres negras no desemprego e no trabalho precário, coisa que a Pluvia também vai certamente assinalar mais adiante. Quanto aos novos enfoques, eu já acho que terminou os 5 minutos que eu tinha para completar os 40 minutos. Eu só queria dizer que hoje em dia é questionada a divisão do trabalho entre homens e mulheres, porque ao desenvolvimento de estudos queer, onde o Judith Butler, de Dangerous Trouble, vai dizer que há o caráter binário homem e mulher deve ser contestado, e há uma afirmação de uma multiplicidade de pertencimento ao gênero, de passar de um ao outro, e a falta de estabilidade. Então, a divisão do trabalho, o conceito de divisão sexual do trabalho entre homens e mulheres, enquanto categorias sociais, é posto em questão, porque a instabilidade das identidades sexuais faz com que a categoria de homem e a categoria de mulher ficam estáveis, porque há uma série de categorias intermediárias. Um dia você pode ser mais masculino, outro dia você pode ser mais feminino, etc. É a ideia da Judith Butler. A ideia ela é desenvolvida por uma socióloga, filósofa das ciências, que fala que há 5 sexos na realidade. Não há, ela critica a bicategorização homem, mulher, masculino e feminino a partir da ideia de um contínuo sexual, onde ela diz que há os verdadeiros homens, que é uma categoria, as verdadeiras mulheres, a segunda categoria, as mermes, pseudo-hermafroditas machos, testículos com parte do aparelho genital feminino, fermas, pseudo-hermafroditas fêmeas, ovários com parte do aparelho genital masculino, e o hermes, que são os verdadeiros hermafroditas, ovários mais testículos. Então, ela vai dizer que não existe apenas 2 sexos, masculino e feminino, mas existe uma variedade de sexos dependendo da configuração corpórea delas. Fausto Stelling, que é essa autora, diz que é mais justo conceptualizar o sexo e o gênero como diferentes pontos no espaço multidimensionais. As exceções ao dimorfismo, sejam cromossômicos, anatômicos ou hormonais, são múltiplos, e a identidade de gênero pode não coincidir com as características sexuais. Daí a ideia de um contínuo sexual. Pascal Molinier, ela abunda nesse sentido. Ela vai dizer que o sistema sexo e gênero pode ser dissolvido na proliferação dessas diferentes categorias mostradas por Stelling. No início da inflexão feminista dos anos 70 e 80 na França, a distinção entre sexo e gênero encobria aquelas entre sexo biológico e sexo social. A controvérsia se situava entre o essencialismo natureza feminina e o construtivismo natureza feminina como construção social para legitimar a opressão das mulheres. E, em segundo lugar, a controvérsia sobre o seu sexo precede o gênero, o seu gênero precede o sexo. Hoje há um amplo consenso no fato de que o natural é construído pela cultura, isto é, que o gênero precede o sexo, e o gênero já é o gênero que é uma construção social que faz com que haja uma apreensão do sexo como masculino ou feminino. As feministas contra a divisão sexual assimétrica do trabalho entre homens e mulheres. O feminismo que luta pela supressão da divisão sexual do trabalho está ultrapassado com a ideia de um contínuo sexual, da Fausto Stelling? Acreditamos que não, pois embora a própria Judith Butler seja contra a lógica binária das oposições masculino e feminino, ela proclama que os termos de mulher e homem permanecem ainda sendo categorias políticas importantes. E essas categorias políticas importantes, masculino e feminino, o masculino e feminino é que estrutura o conceito de divisão sexual do trabalho, e essa divisão sexual do trabalho assimétrica entre homens e mulheres é um dos objetivos da luta das feministas hoje. Obrigada. Queria agradecer também a Helena, né, por essa aula, né, para nós é sempre muito importante fazer esse estudo, sobretudo do ponto de vista quando ela fala da hierarquia, né, que existe, né, dos princípios da divisão sexual do trabalho, que hierarquiza tarefas e que separa, né, o que o homem e as mulheres fazem, e sobretudo dessa
dessa leitura que ela tem da diferença que existe entre a consubstancialidade e a interseccionalidade. Para nós isso é bem importante, sobretudo porque nós pensamos que uma transformação, ela parte, né, desse conjunto, né, de atores sociais e de luta social, de prática social, que é toda essa discussão da junção gênero, raça e gênero, raça e classe. Então, assim, considerando toda a fala de Helena, eu queria redirecionar aqui para a Plúvia, ver se, né, conversei com ela aqui ver se ela faz uma fala mais militante para a gente também escutar o grupo de pessoas que estão conosco aqui na aula. Plúvia, você pode dar um oi aí para a gente ver onde você está na sala? Estou aqui na sala e estava acompanhando desde o início. Então, bom dia, mulherada, que bom encontrar todo mundo, plena segunda-feira, pela manhã, a gente começar a semana falando do feminismo, falando sobre a transformação das nossas vidas. Queria agradecer o convite do Centro Feminista. Eu, além de ser vereadora aqui na cidade de Mossoró, sou militante da Marcha Mundial das Mulheres, sou uma mulher preta da periferia, Helena, e tive o prazer de conhecer o feminismo a partir da Marcha Mundial das Mulheres. Então, eu digo, e passei a dizer isso, Conceição, em vários lugares, de dizer que eu sou a materialização do feminismo da marcha. Então, como mulher negra da periferia, ocupando os espaços hoje, inclusive no parlamento, faz com que a gente olhe e diga, olhe, o feminismo da Marcha Mundial das Mulheres, ele também é periférico, ele é preto, ele é popular, ele é rural, ele é diverso. Então, isso nos dá certeza. E quando eu estava organizando e preparando a fala, me lembrei de uma das coisas e que, lendo, depois eu posso compartilhar documentos, inclusive tem documentos, tem textos da Marcha Mundial das Mulheres sobre esse tema que nós estamos abordando hoje, mas Angela Davis, e assim como Patrícia Hill Collins, também fala que a divisão racial do trabalho e o capitalismo, ele ficou também de nos dividir. O racismo, ele nos divide, o capitalismo nos divide para poder ele lucrar sempre. Então, organiza as subcategorias, né? Divide o que é mulher, divide o que é o racismo, divide o que é a classe, porque assim ele se sustenta na sociedade. Então, a principal estratégia do capitalismo é nos dividir, porque nos dividindo também é uma das coisas que eles fazem para poder se fortalecer, para poder ele crescer. Queria principalmente destacar que no censo, agora de 2022, o último que teve, o número da população entre pretos e pardos passou de mais de 50%. Né? Então, hoje, autodeclarados, nós temos uma população cada vez mais enegrecida. Isso se dá num contexto histórico também de muito fortalecimento do movimento negro, do movimento feminista, da gente se reconhecer como povo preto, de se reconhecer enquanto mulheres negras, e quando a gente principalmente passa o censo, que é importante para a construção das políticas públicas, e também um ponto de demarcação que é os povos indígenas, que a gente passou aí a ver mais de pessoas e povos indígenas aparecendo no censo, né? Então, constatando o que a gente sempre viu nas ruas, viu nos nossos quilombos, viu nas nossas comunidades. E quando eu estava tentando organizar aqui o raciocínio para a condição pediu para falar de uma palavra mais militante, eu lembro que um dos textos que eu mais gostei, assim que eu entrei na marcha, foi uma feminista, Patrícia Hill Collins, que Angela Davis também utiliza o termo plantations, né? Eu acho que muitas aqui já devem em algum momento ter visto, se não, eu acredito que na escola de formação vai colocar também em um desses textos para vocês lerem, que não é só uma forma que Angela Davis e Patrícia sempre destacou para fazer comparações dessa divisão do racismo, é como ele se estrutura na sociedade. E as plantations, ela não é só uma teoria, ela é uma lógica também de como o capitalismo, ele nos dividia e nos divide até hoje, é uma forma econômica de divisão também, e que chega ao Brasil a partir, André, aí, do século XVI, que é um mecanismo também colonialista, que pegava e divide e coloca as mulheres e as trabalhadoras rurais para exercer o mesmo trabalho que os homens na roça,
então capinar, então toda a mão de obra pesada, as mulheres e os homens faziam a mesma, e as mulheres negras principalmente, porque é uma herança escravocrata, então se é uma herança escravocrata, então eram as mulheres negras que mais exerciam essa função, e ela até hoje, essas plantations, elas se estruturam na nossa sociedade, na construção de políticas públicas, nas políticas econômicas. Quando a gente vai ver aí, tem Vivi que está aqui, que é do Ministério, que é diferente no governo Lula, mas os incentivos para a produção da monocultura ela ainda é muito mais alto do que para a produção da agricultura familiar, né? Então, as plantações de cana-de-açúcar, do milho, do sorgo, tem muito mais incentivo. Então, essa é uma lógica até hoje racista de se manter. E quando a gente traz para o trabalho na periferia, como é que ele se mantém, o racismo, ele estrutura as mulheres no meio urbano ainda de forma muito precária, essa organização econômica e colonialista que ela é até hoje. Então, nós temos aí as mulheres negras, principalmente na mão de obra de trabalho ainda muito parecido com o que foi o período da escravidão, que são as trabalhadoras domésticas, que é herança desse processo e desse período colonizador do Brasil. Então, as mulheres negras que moram na periferia, porque a gente tem que fazer também um recorte de classes que conseguiram, digamos, ascender. São muito pouco esse número ainda de mulheres pretas em outros lugares, mas que a gente consegue ver que nessa divisão, nós que ficamos com o trabalho mais precarizado. A Helena mostrou na apresentação dela quanto que as mulheres negras, as mulheres recebem menos que os homens negros recebem mais do que as mulheres brancas e as mulheres negras recebem menos do que as mulheres brancas. Que quando a gente também vai olhar o processo do sufrágio, logo quando iniciou, o movimento queria, primeiro, que também os homens negros, em contraponto, tivessem o direito de votar. E no movimento sufragista, as mulheres negras, junto com as mulheres brancas, disseram, não, se a gente também der logo o direito do homem negro votar, a gente também vai ver que os nossos direitos eles vão ser nunca alcançáveis, porque os homens que terão primeiro esse privilégio. Quando a gente olha para cá, a gente vai ver, principalmente, somos nós, mulheres, que ficamos com o subemprego, e com a precarização do trabalho, que é esse trabalho doméstico nosso, é quem sustenta a vida, né? Então, somos nós, mulheres, que ficamos aí, principalmente com o trabalho que é na informalidade. E essa informalidade, somos nós, mulheres, em especial as mulheres negras, que fazem o trabalho de diarista, fazem o trabalho de lavadeiras, que faz o trabalho precário da sociedade, e quando a gente vai olhar também para as plantations, como eu estava falando aqui, Eva, você vai olhar se você está na universidade, ou se você chega numa secretaria no seu estado ou no seu município, ou se você vai num supermercado, como é que está organizado a sociedade, como é que está organizado o lugar das mulheres no trabalho lá. Então, quem é que está nos caixas de supermercado? A cor que predomina é mais as pessoas brancas ou as mulheres negras? E aí você vai organizando essas plantations e vai ver principalmente que no trabalho doméstico, no trabalho tido como sempre foi para as mulheres a herança do processo colonialista, são as mulheres pretas que estão fazendo a faxina, são as mulheres pretas que estão na limpeza do supermercado, de hospital, ou são as mulheres negras que estão também na limpeza, seja nas câmaras municipais, ou na Assembleia Legislativa, ou na própria universidade, a cor que predomina nas limpezas domésticas são as mulheres pretas e pardas. Isso traz toda essa herança desse processo do que foi a escravidão. Então, e além disso, é um trabalho precarizado, é um trabalho que recebe menos a remuneração, então é quem fica na margem, principalmente, da informalidade em todo o processo. Tem uma das falas que eu gosto sempre de lembrar, porque tem muitas mulheres aqui também que são populares, são da periferia, e tem Rosângela, tem Júlia aqui, tem Maria, que eu vi, fui abrindo aqui a tela e fui vendo várias companheiras. Flúvia, mas eu quero entender, assim, vamos lá, como é que esse racismo, essa divisão do trabalho se estrutura, assim, na minha comunidade, porque aqui na marcha somos todas nós pretas, somos todas nós mulheres pobres, como é que a gente faz? E aí tem uma fala que eu sempre digo, que é quando a gente está na parada de ônibus, nas nossas comunidades, na periferia, ou quando a gente está lá no assentamento e que busca outro trabalho fora da nossa comunidade, todas nós estamos na mesma condição de lugar. Na nossa classe é a mesma.
E aí a gente está lá na mesma parada de ônibus, esperando o ônibus para procurar emprego, colocar currículo lá no local de trabalho. Quando a gente apresenta o nosso currículo naquele local de trabalho, é ali aquele sistema racista, patriarcal e classista, é quem nos divide. Aí pega as mulheres negras, colocam para exercer as funções mais precarizadas, o trabalho invisível do cuidado, né, principalmente. Então, é quem vai escolher para ser babá, é lá na loja que vai escolher para mim ser a faxineira, é lá que vai escolher para mim ficar num atendimento menor, enquanto a mesma companheira que mora na periferia comigo, pelo fato dela ser de uma pele clara, ela que vai estar no caixa para ser atendente, ou ela que vai ser a recepcionista, ou ela que vai estar em uma função de destaque, entre muitas aspas, na empresa. Então, é fora das nossas comunidades que a gente consegue também perceber como esse racismo, como é que se estrutura no cotidiano esse nosso preconceito. Então, por isso que é tão comum na comunidade, todas nós mulheres pobres, estarmos paradas na mesma parada de ônibus, esperando o mesmo ônibus às 5 horas da manhã, mas quando a gente entra no ônibus, vai para o lugar de trabalho, é ali o capitalismo quem determina o que fica para as mulheres negras e o que ficam para as mulheres brancas. Então, era esse exemplo que eu queria trazer para cá, principalmente, para a gente conseguir visualizar no cotidiano como é que as plantations, que até hoje utilizada por Angela Davis e Patricia Hill Collins, elas traduzem no nosso cotidiano. E a partir de hoje, convido vocês a analisarem quais são as plantations que cada uma de nós convive no cotidiano e não lembrar, principalmente lembrar que ela não é só uma separação simplesmente por ser. É um dos métodos também do capitalismo e do colonialismo para poder continuar nos separando e nos dividindo. É isso, Conceição. Então, nós temos Stephanie é militante da marcha, e não sei se eu ainda posso dizer se ela é diretora nacional de mulheres da UNE, ou se já entregou o cargo, mas Stephanie está inscrita. Bom dia, mulheres. Bom dia, São. Queria iniciar parabenizando. Eu acho que é muito importante a gente ter espaços como esses. Acho que essa ideia da gente conseguir construir um espaço de escola de formação que consegue trazer para dialogar conosco a professora Helena Irata e Plúvia, nos dá a capacidade de analisar e visualizar, assim, ter palpável o que é que significa a nossa articulação da Marcha Mundial das Mulheres. A gente teve aqui hoje a oportunidade de conseguir ouvir Helena, de conseguir ouvir a apresentação muito das pesquisas que ela faz durante toda a sua vida e que nos serve muito, inclusive, de combustível teórico para conseguir ocupar os espaços, estar nos debates e formular, e a gente conseguiu ouvir Plúvia trazendo essa perspectiva da divisão racial do trabalho, da maneira que a gente costuma construir dentro da Marcha Mundial das Mulheres, e é esse complementar que faz com que as coisas tenham o sentido completo. A gente conseguiu aqui trazer esse debate mais teórico, pautado nas pesquisas que a Helena faz, e conseguiu ter essa possibilidade de acessar esse debate mais concreto, cotidiano, para que todas nós consigamos se sentir parte disso tudo. Então, eu acho que esse é o princípio chave para que a gente consiga continuar nos debates, e é muito importante. Eu acho que hoje eu saio cada vez mais aprendendo coisas que são muito importantes para fazer com que a nossa análise ela seja cada vez mais contundente e real, assim, e que a gente consegue ver na materialidade da vida e da política. Acho que esse elemento do princípio do debate de que existe é possível de se variar a cena da divisão sexual e racial do trabalho a partir do local, nos dá essa capacidade de conseguir analisar os espaços em que nós estamos. Então, quando a Helena traz esse elemento de que em alguns países, ou aqui no Brasil, a gente tem uma materialização dessa divisão sexual do trabalho de uma maneira, e a gente vai para outros espaços e visualiza de outra forma, nos dá a ferramenta de conseguir compreender
o quanto esse debate ele é ainda mais profundo e se relaciona com a cultura de cada país, assim. Mas importante que a gente perceba também que isso acontece em todos eles. Então, a gente visualizar esse debate da divisão sexual do trabalho, do cuidado, como parte da divisão do trabalho, como parte que se relaciona também com a divisão do trabalho e do cuidado, como parte desse sistema, e que, a partir desses sistemas, consegue, através de suas raízes, se organizar para se colocar da melhor forma para servir o sistema e precarizando cada vez mais as nossas vidas, é muito importante. E essa análise que Plúvia fez aí por último, né, nessa fala de materialização, sobre as mulheres nas paradas de ônibus e onde é, para que a gente consiga compreender palpavelmente, onde é que esse processo de divisão acontece e onde é que isso vai ficando cada vez mais forte nas nossas vidas, no dia a dia, foi muito importante para conseguir ter esse olhar como um todo. Mas, de resto, parabenizar a organização da escola. Acredito que hoje é um dia muito importante e amanhã também vai ser um dia muito importante, que a gente vai conseguir fazer o debate dos bens comuns. Então, é muito importante que a gente consiga contar com esse público também no dia de amanhã, e agradecer a Helena e a Plúvia pelo esforço de conseguir contribuir para que o nosso debate seja cada vez mais bem formulado, mais bem elaborado, e consiga contar com todos os elementos de todos os âmbitos e forma de produzir conhecimento. Então, vamos lá, Viviana Mesquita, Então, que é a subsecretária de Mulheres do MDA. primeiro, Conceição, parabenizar o CF8, né, o Ministério das Mulheres, pela iniciativa, parabenizar, eu acho que a aula aqui, ela daria mais que um seminário, né, não só uma aula, porque de tanta riqueza, de elementos que tanto a Helena trouxe, quanto a Plúvia, que é de fundamental importância para a gente fazer esse debate da nossa posição na sociedade, né? Eu fiquei pensando aqui do lugar onde eu estou, porque mesmo, Plúvia, quando a gente consegue assumir esse espaço, que a gente sai lá, eu estou falando também como mulher negra, que você sai lá da parada de ônibus e chega no local e consegue um trabalho, mesmo assim, esse trabalho, a gente enfrenta alguns desafios enquanto mulheres negras do que as brancas, por exemplo, né, e isso é muito concreto aqui. Nesse lugar que eu estou ocupando, um lugar de poder, né, aqui em Brasília, a gente observa que tem várias diferenças, né, quando a gente percebe os homens brancos, os homens negros, as mulheres brancas e as mulheres negras. Eu acho que esse tema ele é fundamental aqui para o nosso debate, que tem tudo a ver. O tema dos plantation é exatamente isso. Alguém falou aqui de um relatório que a CPT faz, né, das violências de conflitos agrários que existe no Brasil, que é exatamente isso, assim, são as mulheres que são as lideranças que estão no rural, que são as mais atingidas, que são as mais atacadas, as mais perseguidas nesses conflitos. Então, a gente percebe que há uma continuidade, embora eu acho que o aspecto que a Helena Hirata trouxe naquelas últimas slides que ela apresentou, acho que a gente que daria ali elementos para a gente discutir muito, assim, de como que a gente conseguiu avançar em algumas coisas, mas que a gente ainda permanece daquelas dois elementos lá, que acho que a Kergoak coloca, né, da teoria da separação e da teoria da hierarquização. Então, por mais que a gente tenha avançado um pouco, a gente ainda permanece naquelas duas elementos ali colocados pela Kergoak. Então, acho que parabenizar, dizer que o MDA está acho que a gente pode pensar aí numa segunda etapa da escola de forma híbrida ou presencial também, que eu acho que o virtual é legal, mas a gente perde muito, né? Então, parabenizar, isso mesmo. Muito bem, pois estão abertas as inscrições. Alguém mais quer falar? Miriam Farias, pode falar. Então, bom dia a todas e a todos. Bom dia, né? Eu acho que não é uma fala a partir do debate, eu acho que é só trazer também essa memória. Hoje é o dia de nascimento de Margarida Maria Alves, né? Então, acho que é uma data que a gente precisa aí celebrar e trazer presente, né? Lembrando aí a luta de todos nós, né? A luta pela terra, a luta pela igualdade, a luta pela liberdade. E, assim,
esse debate da divisão sexual do trabalho, ele é sempre importante para a gente, eu acho que é até entender essa realidade em que a gente vive hoje, né? Quando a professora Helena traz os dados, né? Quando ela fala, há 100 anos, a gente ainda está nessa batalha, assim, né? Quando a gente observa as mudanças, ainda como isso é difícil para a gente, né? Olhar quando ela compara, né? Que quando traz esses dados para a gente vê esse desafio ainda de como isso é importante para a gente trazer o debate, né? E principalmente para a gente trazer esse debate para a base, né? Para as mulheres que estão aí nas cidades, né? Que estão nas áreas, nos assentamentos, nas comunidades rurais, né? De como isso se materializa, essa divisão, que eu acho que é um pouco o que Plúvia trouxe como exemplo concreto, né? Para a gente, né? Da gente estar na mesma classe enquanto mulheres trabalhadoras, mas como essa diferença ela se materializa, eu sendo da classe trabalhadora, uma mulher branca, uma mulher preta, né? Eu acho que é importante isso. E é isso, eu acho que a gente continuar aí nessa luta e se aprofundando, né, para a gente fazer com que a gente fortaleça cada vez mais a luta das mulheres. É mais uma lembrança aí desse dia, 5 de agosto, né, trazer a memória de Margarida Maria Alves. Obrigada, Miriam. Você é do PATAC da Paraíba, não é isso? Isso, sou do PATAC. O PATAC também é outra organização que utiliza, né, o termo os escritos da divisão sexual no trabalho para fazer leitura das mulheres rurais, da realidade rural. Então, Helena, você pode retomar, quer acrescentar mais alguma coisa? Ver o que de consideração das falas das companheiras? Então, eu queria comentar a questão da variabilidade da divisão sexual do trabalho. De fato, segundo os países, a situação é bem diferente e, por exemplo, eu me lembrei do caso das IUP, das Instituições de Longa Permanência para os Idosos do Japão, em que os homens são a maioria dos cuidadores. Eu quero dizer que os homens desempregados pela crise foram contratados o governo japonês propôs que eles estudassem, se formassem como cuidadores, que teriam emprego depois nas instituições de longa permanência para os idosos. E os homens, embora esse trabalho de cuidador seja um trabalho feminino em todos os lugares, sobretudo na França ou no Brasil, eles preferiram ter um trabalho considerado de mulheres do que enfrentar o desemprego. Então, em vez de ser desempregados, eles entraram como cuidadores, e o que eles dizem é que eles aprendem com a formação a fazer esse trabalho que é considerado trabalho feminino. E a divisão sexual do trabalho continua porque eles fazem um trabalho considerado feminino e que os salários são mais baixos do que na média dos salários japoneses. Então, pode-se dizer que o trabalho que eles fazem é um trabalho que a crítica à divisão sexual do trabalho e a luta pela uma igual divisão sexual do trabalho é contra os salários baixos que os homens estão recebendo, mas que também estão recebendo porque estão fazendo um trabalho considerado feminino, considerado que é realizado gratuitamente nos lares pelas mulheres. Então, eu acho que é uma variabilidade da divisão sexual do trabalho que mostra que a luta pela igualdade na divisão sexual do trabalho, ou uma luta pela mudança na divisão sexual do trabalho, continua atual, mesmo sendo os homens que estão majoritariamente nessa profissão, como no caso do Japão. Eu acho que é importante mostrar que essa variabilidade na divisão sexual do trabalho não compromete a permanência da divisão sexual do trabalho como trabalho onde o homem tem um trabalho, um poder que é totalmente assimétrico ao poder das mulheres. Pode-se dizer que nessas instituições de longa permanência para os idosos,
os homens são os que recebem mais rapidamente os níveis de supervisão, de diretor, etc. Eles galgam muito mais rapidamente os órgãos, as profissões de poder do que as mulheres, que, embora continuem majoritárias, elas têm muito menos possibilidade de ascender para níveis de poder mais altos. Então, há uma variabilidade e, ao mesmo tempo, permanência na divisão sexual do trabalho. Eu acho que é isso que eu gostaria de acrescentar. Obrigada. Obrigada, Helena. Flúvia? Pois são, eu queria, assim, tem uma fala que foi de Sojourner, em 1851, numa convenção que ela abriu por terra, porque quando as mulheres lutavam pelo direito ao sufrágio, os homens diziam que nós éramos um sexo frágil, então por isso a gente não conseguia votar, porque até para pular uma poça, por exemplo, a gente precisava de ajuda dos homens. E na época a Sojourner fez um discurso que os relatos dizem que nem os trovões ousariam a permanecer naquele dia, quando ela questiona, e eu não sou uma mulher. Então, Sojourner ela é caracterizada como mulher magra, um pouco baixa, um vestido cinza, ele caracteriza até a roupa, ela estava com um vestido cinza, um pano branco na cabeça e um chapéu de palha, muito característico nosso aqui também, e ela pergunta, e eu não sou uma mulher, porque também nessa forma da divisão sexual do trabalho, também diriam que as mulheres comem pouco, e ela diz o seguinte discurso: eu arei a terra, plantei, enchi os celeiros, e nenhum homem podia se igualar a mim. Não sou eu uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto um homem, e quando eu conseguia comida, eu aguentava chicote da mesma forma. Não sou eu uma mulher? Dei à luz a 13 crianças e vi a maioria ser vendida como escrava. Eu chorei e em meu sofrimento de mãe, ninguém exceto Jesus me ouviu. E eu não sou uma mulher? E aí ela, com esse discurso, e tem outros que ela complementa, ela cai por terra o discurso de que nós somos ou um sexo frágil, ou que as mulheres negras não podiam ter o direito ao sufrágio, não podia ter o direito a trabalhar, e principalmente a trabalhar a gente sempre teve, né, e sempre foi uma das coisas colocadas para as mulheres negras, mais de ter o direito ao sufrágio, mas principalmente de ter seus direitos garantidos. Então, quem não conhece Sojourner também, tá, em uma dos discursos dela, é sempre presente em alguns textos da marcha, principalmente nos textos de Angela Davis, Patricia Hill Collins também fala sobre ela, e fica aí a reflexão, e eu não sou uma mulher para toda a sociedade racista que nos divide no cotidiano. E agora eu queria chamar a Camila Paula para para recitar a poesia, para encerrar nossa fala, ou nossa aula, agradecendo muitíssimo a Helena. Muito obrigada, Helena. Mesmo a distância não nos separa, né? Nós temos que cada vez mais utilizar essa ferramenta para as nossas lutas, né? Agradecer a Flúvia, né, que é nossa vereadora e que traz esse debate tão conectado com a luta das mulheres e com a luta dos trabalhadores e trabalhadoras. E em homenagem à nossa Nalu, que está sempre presente nas nossas lutas, a gente sempre pergunta o que é que Nalu faria, né? Então a gente vai recitar um mini conto poético que se chama Véspera. No dia em que Nalu nasceu, houve festa, dessas de rua, sem muros ou cercas aqui, de músicas latino-americanas e caribenhas ali, de sabores diversos e sem veneno acolá, de discursos contra as tiranias entre brindes de indignação e ousadia do outro lado do continente, atenção e gestos amorosos entrelaçando os pontos cardeais da terra. No dia em que Nalu nasceu, renovaram-se sonhos de uma vida igual e livre. E foi uma festa comício descentralizada, uma marcha-dança ciranda, xigubu contra a opressão colonialista, pratos de tabule de mão em mão, bonitos lenços coloridos nos pescoços, um quentinho no peito, uma paz que só em outro mundo é possível. Sei que foi assim com esses acontecimentos espalhados em lugares remotos do mundo, porque quando ela nasceu, juntou tudo isso e mais um tanto,
na revolução que ela foi e segue sendo, até que faremos todas juntas, num só lugar, ao mesmo tempo, o outro mundo que será. Por ora, somos véspera. Nalu Faria, presente, hoje e sempre. Então, meninas, é com esse verso inspirador da nossa poetisa Camila Paula que a gente encerra a nossa aula.